Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Leitura do livro do missionário R.R. Soares, Bênçãos do Inverno, ano de 2022. Hoje, dia 13 de julho. As direções de Deus devem nortear a nossa vida em tudo. Mensagem de hoje: a fidelidade dos apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 14, diz assim: Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. A reação de quem tem o Espírito Santo é automática ao ver alguém sendo usado pelo inimigo. Afinal, trata-se de uma vida comprometida com o reino das trevas. Mesmo passando por algum perigo, o servo de Deus fala a verdade. Paulo e Barnabé logo mostraram à multidão que ela nada entendia o que eles estavam realizando. Por não conhecerem a verdade, o que aquelas pessoas tentaram fazer foi uma maldade ao Senhor, dar ao diabo a autoria do milagre. Se alguém chega até nós e conta um sonho no qual Deus lhe apareceu, curou-o de algum mal e depois ordenou-lhe que criasse uma religião pautada na doutrina de que, por meio de sonhos, os enfermos seriam curados, é nossa obrigação dizer que isso é uma armadilha do inimigo. Na verdade, o Senhor jamais lhe falaria tal coisa, e sim o diabo, para enganá-lo e destruí-lo. Ajudei muitas pessoas que criam nesse tipo de engano diabólico. Na maioria das vezes, acreditavam que isso vinha do Senhor. Há um caso no interior de São Paulo, em uma das cidades do Vale do Paraíba. Conta-se que Jesus aparecia a uma mulher e lhe dava mensagens, as quais ele propagava. Um dia, no meu programa de TV, fui usado para dizer que muitos veem Cristo e dizem que ele usa uma veste branca, mas em Apocalipse 19, versículo 13, está escrito que sua veste está salpicada de sangue. Aquela mulher ficou chocada, porque toda vez que a visitava, ele, entre aspas, estava com uma veste branca. Então ela raciocinou: será que estou sendo enganada pelo diabo? Naquela noite, ele, entre aspas, apareceu com as vestes com manchas de sangue. Ela repreendeu o espírito imundo que estava por trás daquele embuste e ele sumiu para nunca mais voltar. Se Deus não tivesse me usado daquele jeito, provavelmente um novo culto teria surgido. Quem conhece a verdade fala das Escrituras, aonde nenhum erro é encontrado. As direções de Deus devem nortear a nossa vida em tudo. Não há razão para usufruirmos de uma propaganda ilusória e perigosa, capaz de nos tirar da presença do Pai e nos levar ao caminho da porta larga. Deixar de anunciar a verdade nos fará responsáveis pelo engano que dominará alguém e outros tantos que vierem a crer neles. Aquele acontecimento em Listra era mais do que um inocente ato de sacerdotes daquele falso culto, cujo templo ficava naquela cidade. Era um ataque do diabo contra a humanidade, que poderia levar muitos ao abismo, até os que estavam crendo na mensagem dos homens de Deus. O maligno queria uma grande confusão. Com risco de perderem a vida, Paulo e Barnabé clamaram que não fizessem aquilo, afinal, eles eram somente servos do Senhor. Temos a obrigação de ajudar aqueles que, em todas as partes do mundo, ouvem a mensagem da cruz. Jamais podemos aceitar ofertas que não venham de Deus. Caso contrário, seremos responsabilizados pelo erro que se alastrará como fogo em mato seco.
Com isso, muitos crerão na mentira e a culpa será nossa. Só aceite a orientação da Bíblia e com o testemunho do Pai Celestial. Oração. Deus de honra e louvor, precisamos viver vigilantes, assim não nos comprometeremos com o inimigo. Se dermos ouvido a ele, responderemos pelo prejuízo que muitos terão ao permanecerem no pecado. Temos de examinar à luz da tua palavra tudo o que nos trouxerem. Por isso, pedimos a tua sabedoria para nunca aceitarmos algo do maligno. A tua assistência ajudará a discernir a origem dessas coisas. Só queremos viver para te amar. Paulo e Barnabé não temeram a reação da multidão, mas, no meio das pessoas, protestaram e disseram que os considerassem homens iguais a elas. Agindo assim, eles provaram que te amavam, e tu foste glorificado